Olá pessoal, tá começando o Literato. Aqui você encontra as melhores dicas de leitura e conhece as histórias de grandes escritores. A entrevista com o autor de hoje é com o escritor Boabodran Imperiano. A poesia, eu digo que ser poeta é um momento, é aquela forma de você expressar, de você colocar seus sentimentos. E o quadro Eu Sou é com o escritor Roberto Menezes. A alegria de quem escreve, seja o que você escreve, é saber que você pode ter um livro publicado. Tem ainda os quadros Café com Poesia, tá na lista e é pra ler. Fica comigo porque o Literato tá começando agora. Começamos com a entrevista com o autor. Boabodran Imperiano é escritor e tem uma belíssima relação com o meio ambiente. Ele bateu um papo com o nosso repórter André Cordeiro. Vamos conferir. Olá minha gente, está começando mais uma entrevista com o autor aqui no Literato, na livraria A União, no Espaço Cultural. E hoje estamos recebendo ele, Boabodran Imperiano, não é isso? Isso, exatamente. Bem-vindo. Vou querer saber onde é que começa, como é que começa a sua história. Começa em 78, né? Eu comecei a escrever os primeiros poemas, né? Mas nunca tive coragem de publicá-los, de trazer a público, de mostrar para as pessoas. E fui escrevendo e a coisa foi acontecendo. Me graduei em Biologia, me graduei em Direito e aí comecei a escrever numa área mais técnica, né, voltado para meio ambiente, para gestão ambiental, sustentabilidade ambiental, direito ambiental. E o ano passado, depois de algumas ponderações de alguns amigos, que aqui e acolá eu declamava um poema, né, numa festa, num jantar, alguma coisa desse tipo, e aí eu cedi à pressão de alguns amigos e resolvi publicar, e publiquei poemas completos, né, em que eu faço exatamente uma coletânea dos poemas que eu tenho escrito de 1978 para cá. Este ano, em novembro, publicamos já um segundo livro de poesia, né, Realidades e Sonhos, também no formato fazendo uma coletânea dos poemas de 70, dos anos 80 e dos anos 2000. Você vem de Caruaru? Sim, pernambucano, né, mas radicado aqui na Paraíba desde meados dos anos 70, né, e adotei a João Pessoa. Aliás, ela me adotou, né, e ao longo desse tempo tenho tido uma paixão muito grande pela cidade. Tanto que tem alguns poemas aqui que eu homenageio, né, e esse ano fizemos junto com um colega, amigo de longas datas também, o artista plástico Antônio Cláudio Massa, nós fizemos uma exposição juntando poesias e pinturas. As pinturas dele com as minhas poesias e de outros colegas também poetas, e fizemos uma exposição em homenagem à capital das acácias, né? Você atua em outras áreas, né, também, Bastante, além da escrita. Eu atuo como advogado, né, na militância mesmo, atuo como biólogo, né, professor também na área de biologia e na área de direito, e daí que eu venho escrevendo esses temas, né? Como direito ambiental, eu tenho escrito esse livro aqui que liga o direito ambiental, tem um outro também sobre falando sobre as políticas ambientais brasileiras, tá? Aqui eu juntei Meio Ambiente, Direito Ambiental e Debate, né? É um livro mais técnico, né? E que junta as duas áreas e que tem. Então eu tenho escrito sempre nessas áreas. Como é conciliar essas outras profissões com a poesia, né? O pessoal me pergunta sobre isso, os alunos também me perguntam. Olha, eu acho que isso vem naturalmente, né? A poesia, eu digo que ser poeta é um momento, é aquela forma de você expressar, de você colocar seus sentimentos, né, suas paixões, suas raivas, né, suas angústias, suas críticas. O poeta ele tem que ser um crítico social. Acho que é importantíssimo isso, a poesia não perder isso, né? Pela profissão de advogado, de biólogo, atuando, né, nessas áreas, então, e sendo professor, vem a necessidade de escrever sobre isso, né? No Brasil tem uma quantidade de leis ambientais que eu acho muito grande, apesar de serem pouco cumpridas, mas temos uma profusão de lei muito grande, né? E a necessidade que a gente traga isso para o público, para as pessoas saberem que tem uma quantidade de leis, né,
em torno da questão ambiental, por assim dizer, né? Queria saber se tem previsão de outros lançamentos. Em 2025 temos alguns projetos de continuar com lançando esses poemas, essas coletâneas. Também lançar estamos projetando com um amigo, artista plástico, arquiteto, Antônio Cláudio Massa, fazermos um livro com leituras e poesias, né? E que vai estar lá nas páginas as pinturas e as poesias correspondentes, né? Porque essas pinturas e poesias, elas dialogam. E há projetos também na área técnica, na área de meio ambiente. Eu tive uma experiência de alguns anos sendo conselheiro no Conselho Nacional de Meio Ambiente e estou escrevendo um pouco sobre isso, né? Sobre a importância do Conselho Nacional de Meio Ambiente dentro da política ambiental brasileira. Então digamos que o livro já está pronto, né? Faltando alguns detalhes que também pretendemos lançar em 2025. Entrando nesse assunto do meio ambiente, eu queria saber como é que está a sua visão com o que vem acontecendo no Brasil e mundialmente também. A questão climática ela é muito séria, né? Muito embora alguns gestores públicos não tenham encarado esse fato como um fato real, né? Só exemplo, este ano, em João Pessoa, no dia 28 de maio, choveu em menos de 24 horas, entre o dia 28 e 29 de maio, choveu mais de 350 milímetros em João Pessoa. Os sistemas de drenagem não foram projetados para um volume de água intenso num curto espaço de tempo. E aí vem alagamentos, vem queda de barreira, vem todo um transtorno que acontece na cidade. Não é só João Pessoa. As cidades do mundo inteiro não estão preparadas para isso. Vou lhe pedir para lhe deixar um recado para quem está assistindo a gente. Bom, ler, né? A leitura ela é extremamente importante, né? Como professor que sou há 30 e tantos anos, sem a cultura, sem a ciência, a gente não consegue evoluir. Então, é isso. Incentivar os ouvintes, os telespectadores a buscarem aumentar suas leituras. E, obviamente, fazer um pouco da propaganda. Vão lá na Livraria do Luiz, né? E procurem o novo livro Realidades e Sonhos. Vou pedir para você ler um trechinho para a gente. No meu lugar tem sol quente o ano inteiro, um calor de lascar, que deixa toda a gente esbaforida e aperreada. Mas tem noite de chuva que relampeia. Mas se quiser se refrescar, é só dar um tibungo nas águas verdes esmeraldas do nosso mar. Pois nas águas do nosso mar daqui, é só escolher o lugar aonde você quer nadar. Se quiser, pode nadar nas águas da praia de Porto Seguro, aonde o Brasil nasceu. Se quiser, pode nadar nas praias de Farol da Barra, de Itapuã, de Atalaia, de Pajuçara, de Jatiuca, dos Carneiros, de Serrambi, de Boa Viagem, de Coqueirinho, do Cabo Branco, de Tambaú, de Barra do Cunhaú, de Cotovelo, de Canoa Quebrada, de Mucuripe, da Barra Grande ou na Baía de São Marcos. Pois aqui, no meu Nordeste, o que não falta é praia boa de lascar. Se seu doutor quiser rebolar, dança aqui não vai faltar para o esqueleto balançar. Aqui tem forró do bom, tem baião, tem chachado, tem coco de roda, tem boi-bumbá, tem maracatu, tem ciranda de Itamaracá, tem maculelê, tem reisado, tem cavalo marinho, tem frevo arretado que não deixa ninguém ficar parado. Mas se seu doutor quiser se fartar, comida aqui é só o que tem para danar. Aqui tem buchada, sarapatel, baião de dois, vatapá, acarajé, tapioca, beiju, cuscuz, pamonha, canjica, mungunzá, arroz de puxá, carne de sol, bode assado, galinha na cabidela, capote guisado, arrumadinho, rabada, cabeça de galo, peixe de coco, mariscada, queijo de coalho, queijo de manteiga e machichado. Uma honra recebê-lo aqui. Abraço para você, Boa Bodran. O Literato faz a primeira pausa. Até já. Voltamos direto com o quadro É Pra Ler. Olá, sou Daniel da Livraria do Luiz e a dica de leitura é esse clássico de Gilberto Freire, Casagrande Senzala, e esse Melhor dos Contos de Machado de Assis. Uma boa leitura e até a próxima. Ótimas dicas! Chegou a hora do quadro Eu Sou. Hoje vamos conhecer a história do escritor Roberto Menezes. Eu sou o Roberto Menezes, sou escritor paraibano, tenho livros publicados na área da prosa, contos e romance.
moro aqui em João Pessoa e queria falar um pouco sobre a minha história como escritor. Meu primeiro livro foi publicado em 2007 pela um edital vencedor da Funjop, Novos Escritos. O livro não está aqui, o livro é Pirilampos Cegos. É um romance que me fez querer publicar mais livros, e logo depois eu publiquei o meu segundo livro também pelo mesmo concurso, né? Fui vencedor das duas edições do concurso, as duas edições que teve, né? Pirilampos Cegos é um livro que fala sobre as angústias humanas, né? Então, são a história de dois personagens que eles ficam no loop eterno dentro de uma casa e coisas estranhas começam a acontecer. Então é um livro que, desde o primeiro livro, eu gosto de falar um pouco muito sobre o fantástico, sobre que o realismo pode ser um pouco quebrado com a fantasia. É um livro sobre um personagem nos últimos momentos da sua vida tendo delírio sobre a morte. Então, ele é narrado como uma história infantil, como uma história divertida, mas ele tem um tema bem pesado sobre morte e depressão. É um livro que eu fiz por conta própria, que eu quis fazer uma homenagem à poesia paraibana. Né? Eu não escrevo poesia, porém eu gosto de poetas paraibanos, né? São 10 contos inspirados em poemas. Então por isso que o título do livro é 10 poemas. É tipo, eu estou transformando a poesia em prosa. Então eu homenageei alguns poetas, tipo Lau Siqueira, Águia Mendes, André Ricardo Aguiar, entre outros. Esse livro, ele aborda uma João Pessoa do começo do século, os 10 primeiros anos, de 2000 até 2010, e fala como a narradora fala sobre a sua relação com o vereador da cidade de João Pessoa e como foi conturbada essa relação. É claro que tudo é uma ficção, porém existem muitas referências à política. Que é um livro que se passa no mesmo universo de Palavras Devora Lágrimas, né? Então, quando eu falo no mesmo universo, é que os personagens se conhecem. Porém, os livros são livros independentes. E esse livro eu quis falar um pouco sobre um fenômeno também que aconteceu na virada do século daqui em João Pessoa, que é a expansão imobiliária, né? Que temos até agora essa expansão imobiliária, porém, especificamente houve primeiro uma expansão imobiliária na região de Manaíra, Tambaú, que expulsou certo tipo de pessoas, que era uma classe média, que era endinheirada nos anos 80, e quando chegou a virada do século, esse pessoal perdeu o poder aquisitivo e começou a ter que vender seus terrenos, suas casas para sobreviver. Então esse aqui é o livro Fofo, é um livro que não é só meu, esse livro é meu e da escritora, né? É uma honra de ter feito um livro junto da escritora Valéria Rezende, né? Que todos conhecem, multiplamente premiada. E esse livro nasceu de maneira... a gente não sabia que escrever um livro, porém a gente começou a conversar, e foram 3 anos de conversa. E foram de conversas semanais. Toda semana eu ia para casa de Valéria, a gente conversava, e a partir do momento que a gente começou a gravar nossas conversas, a gente pensava em fazer posts em blogs, coisas assim, e no final a gente teve a ideia de fazer um livro. O livro Traga Comigo as Dores de Todos os Homens, ele foi lançado em 2019 pela editora Escaleiras, que é a editora daqui de João Pessoa. Né, é meu primeiro livro lançado pela editora paraibana. Né, esse livro, eu digo que é uma novela, eu digo que é um romance, eu digo que é um conto. Por quê? Porque o importante é o que está escrito, não o gênero que está escrito, né? E eu queria fazer um livro que tivesse, no meu livro não tem isso muito, que é o plot twist.
né? Que é aquela coisa quando você chegar na última linha, no último parágrafo, o que vai ter escrito vai mudar tudo que você lê, o que está acontecendo que eu não entendi nada. Porém, se você pensar, tudo faz sentido. É o meu segundo livro de contos, né? O primeiro foi de poemas, foi lançado pela editora Caos e Letras. Esse livro, ele dá uma guinada na minha literatura porque eu começo a narrar em terceira pessoa. Meus livros sempre foram em primeira pessoa. E além disso, eu quero falar um pouco sobre as experiências que eu tive na minha vida, enquanto adolescente, enquanto jovem, em morar em um bairro pobre, que no caso era Timiri, em Santa Rita, e todas as coisas se passam nesse ambiente. Desde que eu terminei Meio Estreito, eu estou escrevendo um romance, né, que se passa aqui em João Pessoa, que eu acho que é um sucessor espiritual de Júlio, no sentido de falar dos problemas sociais de João Pessoa, e enfatizando principalmente essa nova leva do boom imobiliário e a chegada da imigração, né? A quantidade de pessoas que estão vindo morar em João Pessoa e como está acarretando a população mais própria da cidade. A alegria de quem escreve, seja o que você escreve, é saber que você pode ter um livro publicado e esse livro pode chegar à mão de uma pessoa e essa pessoa gostar e interagir com esse livro e marcar, essa leitura marcar a sua vida. E sempre aquela coisa, né? Se você tem um livro de um escritor, de uma escritora da Paraíba, faça o seguinte, você tira uma foto da capa, posta em rede social, porque isso é muito importante para quem escreve aqui na Paraíba. E literatura é uma área da arte que é um pouco menos favorecida, então tudo ajuda pra gente. Obrigada por compartilhar com a gente um pouco da sua história, Roberto. Abraço grande para você. Agora o Literato vai para mais uma pausa. Na volta tem muito mais. Voltamos e é hora da gente se emocionar com o nosso quadro Café com Poesia. O valor de um vaso está na argila com que foi feito, mas é em seu vazio onde se encontra a sua utilidade. O valor de uma casa está no material de suas paredes, mas é no vazio de suas portas e janelas onde se encontra sua utilidade. Assim, da existência vem o valor e do vazio a utilidade. Ao nascer, nosso corpo é flexível. Ao morrer, é rígido. Ao nascer, a erva é suave como a penugem. Ao morrer, é seca. Por isso, o rígido se parece com a morte e o flexível se parece com a vida. Esse texto são trechos de um livro chamado Tao Te Ching, de autoria de Lao Tse. Ele é milenar, né? É um texto chinês, conhecido como o Livro do Caminho e da Virtude. É um livro taoísta, né? O taoísmo é uma filosofia chinesa e Lao Tse é uma espécie de autor principal. Nem eu sei. Eu estou descobrindo recentemente só. Estou gostando bastante desse sujeito. Na hora que eu conseguir conhecer ele bem, saber usar bem ele, do jeito que a Mãe Natureza fez,
eu vou saber viver melhor. Eu já fiz muita coisa no audiovisual e algumas coisas fora do audiovisual. Sendo que a principal delas são as artes cênicas. Eu me enxergo como ator. Eu descobri nas artes cênicas uma válvula de escape para meus excessos, para minha energia exacerbada. E uma paixão também, gigantesca. Eu me sinto muito vivo quando estou atuando. Eu não paro de mudar, né, na verdade. Sempre lindo demais, né? Agora, última pausa. Até já! Voltamos com mais dicas de leitura para vocês. É hora do nosso quadro Tá na Lista com a queridíssima Sayaka Shoji. Oi, Sayaka! Oi, Lili! Oi, pessoal! Cheguei com o Tá na Lista aqui no nosso Literato com as melhores sugestões de leitura da galera de casa para vocês. E ó, deixa eu chamar então a Graciele Araújo, que é jornalista e trouxe uma indicação super interessante para os nossos leitores. Olha só! Oi pessoal, meu nome é Graciele Araújo e eu tô aqui para compartilhar uma dica de livro para vocês, que foi uma história que me tocou bastante, é uma história muito comovente e que o livro se chama Herdeiras do Mar, de Marilyn Brett. E é um livro que se passa durante a Segunda Guerra Mundial e conta a história das adolescentes coreanas, das mulheres coreanas que foram escravizadas sexualmente durante a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente durante a ocupação japonesa na Coreia. E a Hana, conta a história da Hana, da Amy. A Hana tem 16 anos, a Amy tem 9 anos, e para proteger a irmãzinha, a Hana acaba sendo uma dessas adolescentes, uma das milhares de adolescentes que foram escravizadas durante esse período. E esse livro foi escrito pela Mary, que ela tem ascendência coreana. E é um romance muito, muito, muito bom, que eu indico para todos vocês, até mais para conhecer um pouquinho sobre a história da Coreia do Sul, sobre a história dessas mulheres. É isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau! Adorei essa dica e agora é a minha vez. A dica de hoje é o livro As Intermitências da Morte, publicado em 2005 por José Saramago. Saramago aqui nos apresenta um contexto distópico em que dentro do território de um dado país, ninguém morre mais. Pois é, cansada de ser detestada pela humanidade, a morte resolve suspender suas atividades. E o que no início provoca um verdadeiro clamor patriótico, logo se revela um grave problema. Um por um ficam expostos os vínculos que ligam o Estado, as religiões e o cotidiano à mortalidade comum de todos os cidadãos. Mas aí na sua intermitência a morte pode a qualquer momento, inclusive, retomar os afazeres de sempre, né? Então o que é que vai ser da nação já habituada ao caos da vida eterna? Saramago aqui mistura o bom humor, a amargura, tratando da vida e também da condição humana, utilizando aí elementos de realidade fantástica para compor a sua trama, incorporando-os ao cotidiano vivido pelos personagens com muita naturalidade. E aqui o autor não se preocupa muito com esse lance de ambientação e muito menos com explicações, viu? As coisas são como elas são e ponto final. Ele brinca muito e desconstrói a narrativa por diversas vezes, atiçando aí o leitor a questionar suas distorções da realidade, o que reflete essa irreverência da sua escrita. E esse universo tão genérico, aparentemente, faz o leitor conectar qualquer situação e contexto às críticas presentes no texto. E ao tratar da morte, Saramago fala da vida. As reflexões do autor são super atuais e sempre presentes, além de muito relevantes, ou seja, vale muito a pena. É isso, Lili! Hoje eu fico por aqui e volto com você e até mais! Tchau! Sayaka sempre maravilhosa, com ótimas dicas. Beijo grande pra você, Sayaka. E o Literato vai ficando por aqui. Para rever o programa de hoje, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Cidade João Pessoa. Até semana que vem.